Boa tarde. Acabei de tomar uma ducha agora, mas eu tinha que vir aqui falar com você sobre um assunto que me passou aí na cabeça. Estava debatendo no grupo esses dias sobre ciúmes e tem um grupo de debates, e então tinha um pessoal que estava falando que Deus tem ciúmes da gente e tal, de uma canção que tem falando sobre Deus tem ciúmes de nós, né? Então, uma pergunta que eu sempre fiz, né? Por acaso Deus ele tem ciúmes, né? Ciúmes é um sentimento tão ruim, né? E Provérbios 6, 6:34 está escrito assim: porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Então, as escrituras vêm relatando de diversas maneiras que o ciúmes não é um sentimento legal. Tem um trecho na Bíblia que diz até que Deus enviou o espírito de ciúmes sobre Israel, para que Israel tivesse ciúmes da igreja. Então, ciúmes não é um sentimento legal, não. E eu acredito que Deus ele não tenha esse sentimento maligno dentro de si. Porque ciúmes é sinal de desconfiança, né? E se você não confia, para que você vai estar num relacionamento com alguém que você não confia? Então é melhor você deixar essa pessoa. Então, falando nisso, é, a gente dá uma analisada, né, das pessoas que têm esse sentimento dentro de si e que acham que é legal, né? Tem pessoas que falam assim, é bom um relacionamento a gente ter um pouquinho de ciúmes. Não é bom. Veneno é bom ter veneno, você tomar um pouco de veneno, é bom você tomar alguma coisa que te faça mal, é bom ter algum sentimento ruim dentro do teu relacionamento. Então, acho que é meio equivocada essa história. Então, me faz lembrar algumas irmãs, né? Vou falar literalmente das irmãs. Algumas irmãs que, quando elas estão firmes na igreja, né, e os seus maridos não são convertidos, então elas fazem campanha, elas levam roupa do cabra lá na igreja para ungir, para fazer campanha, para o cara voltar para Jesus ou para se converter, não sei o que, para estar do lado dela na igreja e parará, parará, e faz aquelas campanhas, vai para monte, faz jejum e faz um monte de coisa e fica naquela fé fervorosa, orando pelo varão, para o varão ir para a igreja. Aí o varão se converte, Deus move o coração dele, o cara se converte, aí o cara entra de cabeça nas coisas da igreja, aí o cara começa a tocar, o cara começa a cantar, o cara começa a pregar, o cara começa a orar, e a abençoada começa a ficar com ciúmes dele porque ele está fazendo as coisas da igreja. Mano, quantas e quantas vezes já vi essas situações acontecer? O cara tá lá firme na igreja, ministrando louvor, tocando na igreja e tal, e elas ficam lá com o ciúminho do cara, porque o cara agora tá se envolvendo mais nas coisas da igreja e tá esquecendo de namorar, que na realidade não é esquecendo de namorar não, o cara tá firme ali no propósito, mas ela começa a pentelhar o cara, até que o cara abandona. Aí o cara volta lá para as práticas do mundo, volta a fumar, volta a beber, volta a se drogar. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, essas mesmas que fizeram campanha, essas mesmas que fizeram lá todo esse salamaleque aí pro cara ir para a igreja, muitas vezes elas deixam de ir para a igreja. E muitas vezes elas não acompanham os seus maridos, entendeu? Já cansei de ver, já cansei de ver, já cansei de ver essas situações. Ela não está lá com o marido, acompanhando o marido, não vai lá dar uma força pro marido. É, quando o cara sai para tocar, quando o cara sai para cantar, ela não está lá do lado, ela não está lá apoiando o cara, ela não está lá como a Bíblia diz que ela tem que ser uma ajudadora, não está ali honrando o papel dela como esposa, não está sendo sábia muitas vezes nas relações entre os irmãos. Tá certo que tem muitas vezes que acontece algumas situações, mas seria questão de os caras se sentarem lá, eles dois, e administrarem essas questões, entendeu? E fortalecer mais os laços. Então ela fica com essa história de ciúmes, muitas vezes fica criando situações onde não existe, fica atraindo o olhar do cara que está com o olhar de lá fazendo as coisas de Deus, começa a olhar, fazer o olhar do cara se desviar para a irmãzinha lá que muitas vezes ele não está nem prestando atenção. E aí ele começa a prestar atenção e aí que entra no negocinho e aí cai. Então, você que tem ciúmes e fala que esse sentimento é o sentimento de Deus, você que pega as escrituras para testificar, como está escrito lá em Tiago, para testificar que Deus tem ciúmes, Tiago está fazendo uma pergunta: por um acaso Deus tem ciúmes? Esse sentimento eu tenho certeza que Deus não tem. Esse sentimento é humano, esse sentimento é maligno, e se você tem esse sentimento, fica atento,
porque você pode cometer várias loucuras e várias besteiras. E ciúmes nunca foi sinal de amor. Fica com Deus aí e bom inverno.